Paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos aí novamente, amém, para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluia. Aqui está então. A palavra de Deus, ela é boa para todas as coisas, amém? Sabemos que andamos nos dias onde as coisas estão muito corridas, amém? Andamos nos dias onde a nossa ansiedade, né? A gente, por querer as coisas sempre com pressa, parece que as 24 horas estão se tornando muito curtas, amém? Mas nós temos que tirar tempo para ler a palavra, amém? Ela é que nos fortalece, né? Corrige nossos erros, nos ajuda no dia a dia, amém? E Deus, ele não procura a perfeição em nós, Deus, ele procura aperfeiçoamento, né? Que amanhã venha a ser melhor que hoje, né? Como diz na palavra dele, de fé em fé, de glória em glória. Então, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, amém? Cada vez que a gente procura fazer o melhor, né? Nós vamos lá, vamos rompendo em fé, de fé em fé, amém? Então vamos ler agora Levítico capítulo 4, o irmão Lucas vai ler o capítulo 3, amém? E eu vou ler o capítulo 4 hoje, para dar continuidade nesse propósito, amém? De ler a palavra de Deus diariamente. Vamos lá então, ofertas pelos pecados. E o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo portanto culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco de sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas, em forma de chifre do altar de incenso, que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecida em sacrifício pelo pecado, eis que ele reservará a gordura que cobre as vísceras e é ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que o cobre e está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do bovino sacrificado, como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento. Isto é, tudo o que restar do bovino ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui no versículo 13, capítulo 4. Os sacrifícios pela congregação. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir alguns dos aspectos prescritos dos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro, perante o Senhor. Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco de sangue do novilho. Molhará o dedo do sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo, perante o Senhor. Depositará então um pouco de sangue sobre as pontas, em forma de chifre do altar que se encontra diante do Senhor, na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. E fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado.
O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação a partir de cada chefe da família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento, e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o pacífico pelo pecado da comunidade. Versículo 22, o sacrifício pelo erro de um líder. Quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno será considerado será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e depositará sobre as pontas em forma de chifre, que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. E em seguida derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e esse será perdoado. Versículo 27, o pecado de uma pessoa do povo. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e depositará sobre as pontas, em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão do sacerdote, e queimará no altar o sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor, e assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue de sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar do holocausto. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote o queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em benefício dessa pessoa propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Amém? Esse foi o capítulo 4 do livro de Levítico. Amém? Aqui está falando sobre a oferta, né, que o povo tinha que fazer por causa dos pecados. Pecado da congregação, pecado de uma pessoa do povo, né? Por outros casos de pecado vai ser o próximo capítulo, capítulo 5, amém? Hoje nós não precisamos mais, amém, oferecer animais, né? Naquele tempo eles tinham que oferecer animais sem defeito, amém? Animais perfeitos, né? Hoje nós temos a chance, né? Vamos dizer assim. Cristo ele veio, né? Se colocou no nosso lugar, se colocou, né? Se permitiu se sacrificar, amém? Ele deu a vida por nós, amém? Naquele tempo lá o povo tinha que dar animais. E hoje nós temos a chance de, com a nossa boca, né? Com a nossa mão, né? Levantar a mão e pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, né? A gente vê aqui toda vez que alguém pecava, quando ele se conscientizava do pecado, né? Ele tinha que oferecer um animal, certo? Sem defeito nenhum. E hoje nós temos a oportunidade de levantar a nossa mão e pedir perdão para Deus. Amém? Pedir perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas. Amém?
Temos a oportunidade, através do sangue de Jesus Cristo, né, que foi derramado na cruz, de pedir perdão. Eu creio que isso nós temos que fazer todos os dias, amém? Porque eu creio que todos os dias nós pecamos, seja em palavras, seja em atitudes, seja em olhar, até mesmo pelos ouvidos, amém? Por darmos nossos ouvidos para escutar aquilo que não é lícito, amém? Os nossos pés, né, as nossas mãos. Eu creio que todos nós somos pecadores de todas as formas, amém? A palavra diz Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? Mas ainda bem, né, pela misericórdia e graça de Deus, que nós temos Cristo, né, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz por nós. Então quem sabe, né, não seja o momento agora, se você não pediu perdão pelos pecados, né, pelas falhas deste dia, amém? Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Então eu creio que todos os dias, todo dia pela manhã, nós temos uma misericórdia nova, né? Deus, ele vai nos dando a chance, né? Até Cristo vir, nós vamos tendo a chance de pedir perdão, né? E quem sabe do dia de amanhã? Quem sabe nós não podemos morrer amanhã, né? Ou daqui a pouco? Ninguém sabe. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, diz que ele está às portas, né? Então eu acho que é um momento de reflexão. Lendo ali a palavra, muita coisa a gente não entende, né? Como é que tinha que ser cortado, as vísceras, etc e tal. Mas uma consciência nós temos que ter, né? Que nós temos que pedir perdão para aquele que nos criou, para aquele que nos fez, amém? Então acho que este é o momento. Vamos fazer uma breve oração pedindo perdão pelos nossos pecados e falhas, amém? Porque é sempre o momento de pedir perdão a Deus. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, assim como eu vou fazer também, amém? Vamos pedir perdão para Deus. Senhor Deus e Pai, amado Deus e glorioso, o Senhor é santo, Pai. O Senhor é santo e sabemos que o pecado, Pai, ele é como se fosse um muro. Ele nos coloca para longe do Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos deu a graça, nos deu a chance, Deus, de poder estar neste momento, um momento simples como esse, Pai, te pedindo perdão. Eu creio que todos nós pecamos, Pai, todos nós temos falhas, amém? Então, em nome de Jesus, Pai, viemos te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Viemos te pedir perdão, Senhor, pelo que os nossos olhos contemplaram e não foi do teu agrado, pelo que a nossa mente, os nossos pensamentos, pelo que a nossa boca proferiu, Pai, pelo que os nossos passos, Pai, muitas vezes não são os passos aquele que o Senhor queria nos dar. Nos perdoa por nossa ansiedade, Pai. Vivemos num mundo hoje em dia que nós somos muito ansiosos por tudo. Nos perdoa, Pai, por não te adorar, Senhor, do jeito correto que tem que ser. Nos perdoa por não orar, Pai. Nos perdoa por não ler a Tua palavra como o Senhor pediu, quando o Senhor nos ensinou para fazer, Pai. Pai, te pedimos perdão por tudo, Pai. Já crendo, Pai, porque é pela fé, Pai. Hoje vivemos pela fé. Diz que o justo viveria pela fé, Pai. Então é pela fé no Teu Filho, Pai, pela fé pelaquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Pai, que nós pedimos perdão, Pai, já sabendo que não há nada, Pai. Eu poderia ser um homem, Pai, que poderia tentar de todas as formas não errar, Pai, mas não seria o suficiente, Pai, para poder herdar, Pai, para poder estar, Senhor, perto de Ti, Pai. Por isso que o Senhor enviou, o Senhor deu, a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho, Pai, para todo que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, Pai. Então sabemos que o nosso objetivo, Pai, é ter a vida eterna. E só através do perdão dos nossos pecados, nosso arrependimento, Pai, que nós conseguimos chegar, Pai, até a Nova Jerusalém. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, pois somos falhos, pecadores, e sabemos da nossa condição, Pai. Mas também sabemos, Pai, que este mundo não é o nosso mundo. Estamos vivendo aqui, mas aqui não é o nosso mundo, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora a vitória para todos nós, Pai. Assim como o Senhor disse, Pai, que o Senhor venceu o mundo e que nós também venceríamos. E é por esta fé, Pai, é por esta condição, é por esta palavra, Pai, que nós nos erguemos, Pai. E vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Sempre há tempo de pedir perdão, irmãos. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer nos nossos próximos minutos. Então é bom que nós venhamos se arrepender, amém? A palavra de Deus diz que não há pecadinho nem pecadão, amém? A palavra de Deus diz que não há pecado pequeno e pecado grande. A gente não pode nos aprofundar no pecado, a gente não pode viver em pecado.
pecar nós sabemos que vamos, mas não podemos viver no pecado, amém? Então vamos se esforçar, vamos se santificar, né? Sabemos que será tempos difíceis, amém? O tempo está próximo do fim. Nós vamos nos manter, não deixe o inimigo de nossas almas. Nós sabemos que Satanás hoje aprisiona muitas pessoas, não somente no pecado, mas há um pecado que ele aprisiona muitas pessoas, que é o pecado da culpa. Então se você está se sentindo culpado por alguma coisa que você fez, se você está se sentindo amordaçado, está achando que Deus está bravo contigo, ou está achando que para você não tem perdão, isso é mentira de Satanás, amém? Ele é um mentiroso, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o início, amém? Ele é o pai da mentira, então não acredite nisso. Glorifique a Deus, busque a Deus, se ajoelhe aí, peça perdão para Deus e vida que segue, amém? Não fique nesse pecado da culpa, tá? Jesus Cristo morreu para estas pessoas, amém? Ele morreu para aqueles que são doentes. Então se você está com algum sentimento de culpa, arranca isso agora, em nome de Jesus. Todo espírito de culpa, espírito que está colocando na mente dessa pessoa que ela é culpada e que para ela não tem perdão, seja repreendido, seja quebrado agora toda a sua obra em nome de Jesus. Todo mal, sai da mente dela agora, sai do coração dela. Você que está querendo colocar depressão, você que está dizendo para ela se matar porque para ela não tem salvação, é mentira. Nós sabemos que é mentira. Então em nome de Jesus, seja quebrado, arrancado agora e mandado por quinto dos infernos em nome de Jesus. Sai da mente dela, sai da mente dele em nome de Jesus, amém? Acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de salvação, amém? Se não fosse essa palavra aqui, irmãos, nós estaríamos vivendo aqui em vão. Nosso caminho seria direto para o Hades, seria direto para o inferno. Mas não é isso que Deus quer. Deus disse na palavra dele que ele não fica feliz com quem desce ao Hades, quem desce ao inferno. Ele não queria que ninguém perecesse, amém? Ele não fez o inferno para nós, ele fez o inferno para Satanás e seus demônios, amém? Então nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar, precisamos nos esforçar, precisamos pedir perdão, precisamos nos esforçar e santificar. É como eu disse, Deus ele sabe que você e eu não vamos ser perfeitos. Ele sabe que nós não vamos, mas ele quer que nós se esforce. Ele quer ver no teu coração, ele olha para o teu coração e se ele vê lá algo que tu está te esforçando, tu está lutando contra isso que você está passando, tu está lutando contra esse pecado, contra essa luta, ele quer ver isso, amém? Ele não te aponta o dedo e diz assim porque ele não é acusador é Satanás. Deus ele quer te ajudar, amém? É através do Espírito Santo de Deus dele, o Espírito Santo que ele nos deixou, amém? Jesus disse que iria para o Pai, mas ele iria deixar o Espírito Santo. Então vamos dar ouvido ao Espírito Santo e vamos nos esforçar, amém? Precisamos de esforço, né? Vamos lutar hoje, vamos lutar amanhã, vamos continuar lutando, amém? O próprio apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É nisso que nós temos que ir, nós temos que combater o bom combate, amém? Temos que seguir lendo a palavra de Deus, buscando a Deus e guardando a fé, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe sua mente, seu coração, seus projetos, em nome de Jesus, e até a próxima.